E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu estou aqui para dar uma aula sobre os conceitos básicos de funções. Nas minhas últimas aulas a gente falou um pouquinho sobre conjuntos, eu passei sobre todo o conteúdo de conjuntos, expliquei as operações, os conceitos, então agora você já está sabendo tudo disso. Se ainda não viu essa aula, esse conteúdo de funções vai envolver bastante isso, então eu recomendo que você dê uma olhada aí se você ainda tiver com dúvida, vou botar aqui em cima. Então, se já está preparado, vamos começar. O que é uma função? Na matemática, função corresponde a uma associação dos elementos de dois conjuntos, ou seja, a função indica como os elementos estão relacionados. Por exemplo, uma função de A em B significa associar cada elemento pertencente ao conjunto A a um único elemento que compõe o conjunto B. Sendo assim, um valor de A não pode estar ligado a dois valores de B. Vamos visualizar isso aqui para entender um pouquinho melhor. O que vai ser a função? Eu tenho um conjunto A, aqui como meu primeiro exemplo, e um conjunto B. Eu vou pegar os elementos desses conjuntos e vou estabelecer uma relação entre eles. Essa relação vai ser a função. No primeiro caso, todos os elementos de A estão relacionados a um único elemento de B cada. Então, isso é uma função, está tranquilo. No segundo, todos os elementos de A também estão relacionados a um único elemento de B, porém, o segundo e o terceiro elemento de A estão relacionados ao mesmo elemento de B, mas isso ainda é uma função, tranquilo. Agora, no terceiro caso, nem todos os elementos de A estão associados a um elemento de B. Eu tenho o segundo elemento ali, que não está associado a nenhum elemento, só isso já elimina, já não é uma função. E eu tenho o terceiro elemento, que está associado a dois elementos diferentes. Isso também não pode acontecer. Isso deixa de ser uma função. Agora, eu vou ter alguns elementos de uma função, algumas coisas que podem ser identificadas dentro dela. Então, em uma função f de A em B, o conjunto A é chamado de domínio, e o conjunto B recebe o nome de contradomínio. Um elemento de B relacionado a um elemento de A recebe o nome de imagem pela função. Agrupando todas as imagens de B, temos um conjunto imagem, que é um subconjunto do contradomínio. Então, vamos lá. Esses principais elementos que você vai ter que lembrar são domínio, contradomínio e imagem. Agora, o que é cada um deles? O domínio vai ser todo o meu conjunto A. Isso vai ser o domínio. Acabou. Todos os números dentro dele pertencem ao domínio. E todo o conjunto B vai ser o contradomínio. A gente também vai ter a imagem, que são todos os elementos de B que têm alguma relação estabelecida com A. Então, nesse caso, eu tenho o domínio, que é 1, 2, 3 e 4, todo o conjunto A. Eu tenho o contradomínio, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 7 e 8, todo o conjunto B. E eu vou ter a imagem, que vai ser 2, 4, 6 e 8, porque são os únicos elementos do conjunto B que têm uma relação estabelecida com os elementos do conjunto A. Simples, tranquilo, né? Então, vamos passar para alguns tipos de funções que você pode ver. Na função sobrejetora. Na função sobrejetora, o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Portanto, todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A. Então, vamos ver isso aqui. Essa, no caso, é uma função sobrejetora. Porque eu vou ter o quê? Eu tenho o domínio, que é menos 4, menos 2, 2 e 3. Eu tenho o contradomínio, que é 12, 4 e 6. E eu tenho a imagem, que vai ser 12, 4 e 6. Então, todos os elementos do contradomínio também vão ser elementos do conjunto imagem. Isso vai ser o requerimento, isso vai ser a condição para uma função ser chamada de sobrejetora. A gente vai ter também a função injetora. Na função injetora, todos os elementos de A possuem correspondentes distintos em B, e nenhum dos elementos de A compartilham da mesma imagem em B. Entretanto, podem existir elementos em B que não estejam relacionados a nenhum elemento de A. Vamos ver isso aqui. O que é uma função injetora de novo? Ela significa que todos os elementos de A estão relacionados a um único elemento de B. E os elementos de B não estão tendo essa relação
de mais de um elemento de A. Ficou meio confuso falando assim, né? Então vamos pegar um exemplo que fica mais fácil. Nesse caso, eu tenho 0 relacionado a 1, tenho 3 relacionado a 5, 5 relacionado a 8. Eu não tenho nenhum elemento de B que esteja relacionado com mais de um elemento de A. Então, essa vai ser uma função injetora. Já naquele exemplo anterior, eu vou ter o menos 2 e o 2, ambos relacionados ao 4. Então, essa não pode ser considerada uma função injetora, porque eu tenho um elemento de B tendo uma relação com mais de um elemento de A. Simples, né? A gente também vai ter a função bijetora, que vai ser uma combinação desses últimos dois. Na função bijetora, os conjuntos apresentam o mesmo número de elementos relacionados. Essa função recebe esse nome por ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Então, eu tenho aqui menos 1 relacionado a 2, tenho 1 relacionado a 3, tenho 2 relacionado a 5, tenho 4 relacionado a 7. Todos os elementos de A estão relacionados a algum elemento de B, certo? É uma função. Todos os elementos de A estão relacionados ao único. Não tem nenhum elemento de A que não tem nenhum dois elementos de A que estejam relacionados ao mesmo elemento de B, certo? Ela é injetora. E todo contradomínio, todo conjunto B, também é imagem. Também está tendo, cada um dos números tendo uma relação com o elemento de A. Então, ela é sobreinjetora. Essas são as condições para uma função ser bijetora. Simples, né? Tranquilo. Agora eu vou passar para uma última partezinha, que é o gráfico da função. Esse vai ser o jeito que você vai ver a função sendo mais comumente representada em exercícios. E também a gente vai entrar um pouquinho na coisa que você mais vai ver no conteúdo de funções, que é a fórmula da função, que vai determinar qual é essa relação entre os elementos de A e B. Para representar uma função visualmente, é utilizado o plano cartesiano. Também é bom ressaltar que, nesse caso aqui, para representar no plano cartesiano, a gente vai estar utilizando uma função de conjunto universo. Então, vai ser uma função de reais em reais. Não vai ser uma função entre dois conjuntos finitos. Vai ser uma função entre dois conjuntos infinitos. Então, eu vou ter o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Ele vai ser essa representação gráfica que você vai estar tendo aqui embaixo. Que eu tenho duas linhas se cruzando no ponto zero, que vão estar numeradas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito no eixo x, que também é chamado eixo das abscissas, bom lembrar esse nome. E vou ter 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito no eixo y, que também é chamado eixo das ordenadas. Dentro desse plano cartesiano, você vai querer marcar um ponto. Então, como vai ser esse ponto? Eu tenho aqui, por exemplo, menos 1, que é relacionado a 2. Então, nesse caso, eu pegaria ali o menos 1, traçaria uma reta para cima e acharia o 2 no eixo y, e aí traçaria uma reta horizontal. O ponto em que essas duas retas se cruzassem seria o par ordenado desse elemento. Ali, no caso, está dando exemplo de 1 e 2. Então, eu tenho o 1, que é o x, que é o elemento A, relacionado ao 2, que é do conjunto B, e no eixo y. Então, eu estou formando aquele par ordenado. Ele se chama assim porque vai ser uma ligação entre os dois eixos. Vai ser um par. Agora, o que eu vou fazer para descobrir esse gráfico da função? Eu vou pegar mais alguns exemplos. Ali eu tenho 0, que está relacionado a 1. Então, está partindo do ponto 0, do exato meio da linha, né, no eixo das abscissas, e subindo até o ponto 1, que é um ponto exatamente em cima do eixo y nesse caso, porque você está no ponto 0. Eu tenho menos 1, que é um pouco para trás do eixo das ordenadas, relacionado ao 0, que é exatamente em cima do eixo das abscissas. E aí, eu vou continuar fazendo alguns desses pontos. Você pode, na verdade, fazer isso só com 2. Se você quiser ter mais certeza, você pode fazer mais alguns, só que não faz muita diferença nesse caso. Lembrando também, nesse caso, a gente está tratando com uma função afim. Eu vou, numa próxima aula, dedicar mais tempo a explicar exatamente o que é uma função afim. Mas, por enquanto, é bom lembrar que ela é uma função que o gráfico sempre vai formar uma linha. Ela também pode ser chamada de função de primeiro grau. Existem algumas outras funções, como
a função quadrática ou função de segundo grau, em que o gráfico não vai ser uma linha, vai ser uma parábola, uma curva. Mas não preciso me preocupar com isso por enquanto. E aí, eu vou pegar esses dois pontos que eu marquei e traçar uma linha entre eles. E seguir essa linha até o infinito, até o fim do plano cartesiano, até o fim do papel do plano cartesiano, né? Porque o plano cartesiano não acaba na teoria. E esse vai ser o gráfico da função, essa linha. Nesse caso, você pode ver ali também que tem uma formulazinha do lado dessa linha. Está escrito que y é igual a x mais 1. Também poderia estar escrito que f de x é igual a x mais 1. Então, já vamos dar uma decifrada nessa fórmula aí para você já conseguir entender o que está acontecendo. X vai ser o elemento do conjunto A, do mesmo jeito que está no eixo x ali no plano cartesiano. Y vai ser o equivalente dele no conjunto B, e vai ser também o resultado da forma. f de x vai ser y. f de x é igual a y. Isso é uma coisa universal falando sobre funções. E ali, nesse caso, f de x é igual a x mais 1, ou y é igual a x mais 1. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho 1. Se o meu elemento é 1 no conjunto A, 1 mais 1 é igual a 2. Então, como está ligado ali na segunda imagem, 1 é equivalente a 2 no segundo conjunto. Essa vai ser a fórmula usada para descobrir o gráfico da função. Você também pode fazer o contrário. Você podem te apresentar um gráfico e você vai ter que descobrir uma forma. Mas mais para frente eu vou explicar como fazer isso. E, na verdade, para essa aula sobre conceitos básicos de função, é só isso. Acabou. Simples, né? Nessa aula eu já passei todo o básico para você já entender o que é uma função, você já conseguir se preparar um pouquinho melhor para esse conteúdo. Mais para frente a gente vai ter outras aulas explicando um pouquinho melhor sobre essa fórmula da função, explicando um pouco melhor sobre gráficos, mas por enquanto é só isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você ainda ficou com alguma dúvida com relação a isso, pode botar nos comentários. Eu vou tentar procurar uma outra aula do Projeto Feynman, que vai estar linkada agora no final do vídeo. Você pode procurar no canal, que talvez consiga tirar sua dúvida também. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Fica preparado aí para a nossa próxima aula de funções e te vejo na próxima.